Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24. O último capítulo desse preciosíssimo livro histórico. Texto bem conhecido de todos nós. Josué 24, versículo 14 e 15. Você achou aí o texto? Amém? Só Davi achou? Só Davi que achou o texto? Só ouvi Davi falar amém? Você achou o texto aí? Diga amém. Mais alguém além de Davi achou o texto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, obrigado, meu filho, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra que lemos. Muitas vezes lemos essa palavra, muitas vezes ouvimos essa palavra, e mais uma vez ela está diante dos nossos olhos, e que ela possa entrar também e estar diante da nossa alma, e por ela, por favor, nos fale nessa noite, no nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar hoje sobre o apelo de Josué. Josué está fazendo um apelo aqui. E quando alguém faz algum tipo de apelo, ou seja, uma invocação, um chamado, é porque a realidade se tornou ou grave, ou requer, para quem está fazendo o apelo, um desejo muito grande de que haja uma mudança. É um apelo que Josué está fazendo. E ele entende que a realidade aqui nesse momento era preocupante para com o povo de Deus. Josué aqui já está muito velho, bem velho, ele usa essas palavras, estou velho. E o povo estava vivendo aqui um tempo em que para alguns era tempo de repouso, para outros era um tempo de acomodação. E é um perigo nós confundirmos isso, repouso e acomodação, acomodação e repouso. Para alguns era um tempo de repouso. Por que repouso? Porque eles lutaram, eles guerrearam, e eles estavam vivendo um tempo de repouso depois da possessão da terra. Para outros, era um tempo de acomodação. Por que um tempo de acomodação? Porque não estavam olhando para as vitórias conquistadas, para o tempo de sacrifício, onde tiveram que batalhar. Estavam olhando para o deleite da terra, para aquilo que Deus prometeu. E de fato Deus prometeu a terra, eles estavam desfrutando da terra, mas haviam esquecido do que Deus fez. E é um perigo quando nós esquecemos do que Deus faz.
O texto que o pastor Fred aqui leu fala muito sobre isso. Lembra-te. É um perigo quando nós não lembramos do que Deus fez por nós no passado. E o povo estava aqui, para algumas pessoas, para algumas tribos, era um tempo de acomodação. Esqueceram do que Deus fez, de onde Deus os tirou, para onde Deus os colocou. E diante disso, Josué faz uma leitura preocupante. E você pode ler no capítulo 22, 23 e 24 exatamente isso. Josué, velho e com o seu físico já cansado, ele faz essa leitura. Poderíamos dizer que ele tem um discernimento de entender que alguma coisa precisava ser feita para que o povo não passasse o limite da acomodação, e a acomodação transformasse então em coisa pior do que a própria acomodação já o era e já o é. Josué então vai fazer esse apelo, e a gente precisa fazer algumas perguntas. A primeira delas é: qual é o apelo de Josué? Qual o apelo que Josué faz? O apelo de Josué, meus irmãos, é para que o povo não deixasse de servir ao Senhor. Presta atenção nisso. Esse é o apelo de Josué. Vocês não podem deixar de servir ao Senhor. Esse verbo servir, a partir do versículo 4 até o final, ele aparece 14 vezes. Depois você faz a conta aí e você vai perceber. São as últimas palavras do livro, as últimas palavras de Josué. E a partir do versículo 14, nesse contexto de renovação de aliança, essa palavra, esse verbo vai aparecer 14 vezes, servir. Esse era o apelo de Josué. Vocês não podem deixar de servir ao Senhor. Ou seja, vocês não podem deixar de adorar ao Senhor. A outra pergunta, meus irmãos, é: a quem Josué vai fazer o apelo? Você pode ler comigo no capítulo 23, versículo 2, e o 24, 1. O 23, 2. A quem Josué vai fazer este apelo? Ou seja, vocês não podem deixar de servir ao Senhor. Olha o versículo 23, 1. Passando muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, verso 2, chamou Josué a todo Israel, os anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias. Aí, vai lá para o capítulo 24, versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus juízes, oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Vou ler o versículo 2. Então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, Naor, habitante da além do Eufrates, serviram a outros deuses, e por aí vai. Josué continua falando sobre o servir ao Senhor. Então, a quem Josué vai fazer o apelo? A todo o povo, evidentemente. Mas quem ele chama para perto? Toda a liderança de Israel. Ele vai olhar nos olhos de toda a liderança de Israel e vai fazer esse apelo. Então nós temos duas perguntas e duas respostas. Qual era o apelo de Josué e a quem Josué faz o apelo? A terceira pergunta: por que Josué vai fazer esse apelo? Por que Josué vai fazer esse apelo? Vamos ao texto. Por que Josué entendeu que precisava fazer esse apelo? Qual apelo? Vocês não podem deixar de servir ao Senhor. Por que ele vai fazer esse apelo? 23, 5 e 6. Vamos lá. 23, 5
e 6. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprirdes toda a lei, quando está escrito no livro de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Por que Josué vai fazer esse apelo? Primeiro, porque já estava acontecendo frouxidão da lei. O apelo é feito porque já estava acontecendo frouxidão da lei. O que significa isso? Significa dizer que o povo já não estava mais atentando para a palavra. Reparou que essas palavras aqui, do versículo 6, do capítulo 23, elas em muito se parecem, ou é a mesma palavra que o próprio Josué recebeu de Deus no capítulo 1, não dizia nem para a direita e nem para a esquerda. Josué passou a lei para o povo, assim como Moisés passou a lei para Josué. Só que nesse contexto, nesse momento da história, o povo já estava frouxando-se, deixando a palavra, não observando, não olhando mais para a palavra. Era um perigo muito grande, por isso Josué vai fazer esse apelo. Vocês não podem deixar de servir ao Senhor, porque vocês já estão deixando a lei de lado, a palavra de lado. Em segundo lugar, por que Josué vai fazer esse apelo? 23:7. Vamos lá, 23:7. Para que não vos misturais com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adorais. Por que Josué vai fazer esse apelo? Porque já estava acontecendo entre o povo idolatria, o perigo da idolatria. E qual o perigo da idolatria? Além de adorar outros deuses, os seus filhos poderiam se misturar com os outros deuses, com os outros povos, perdão, e adorar outros deuses dos povos que ainda tinham na terra prometida. Deu para entender? Olha o perigo que essa nação estava correndo: frouxidão da lei e o perigo da idolatria. Vamos lá. Por que Josué vai fazer esse apelo? Em terceiro lugar, 23, 11 e 12. Acompanhe comigo, por favor. 11 e 12. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com ela vos misturardes, elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença. Por que Josué estava fazendo esse apelo? Porque já estava acontecendo a apostasia. O que é apostasia? Abandono a Deus. Percebeu o que Josué está vendo, irmãos? Já tinha gente abandonando a fé, abandonando a Deus. Por isso que ele vai dizer no versículo 11: apegai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Vamos lá. Em quarto lugar, por que Josué vai fazer esse apelo? 23, 14, 16. 23, 14, 16. Vai lá para o 14, 16. Eis
que hoje já sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou vosso Deus, vosso Senhor. Todos vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Esse versículo é lindo. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha o 16. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Por que que Josué vai fazer esse apelo? Por quê? Para que não houvesse desleixo, para que não houvesse o abandono da herança, ou ainda, para que não houvesse zelo pela herança conquistada. Ou seja, meus irmãos, o povo já não estava olhando mais para a herança como viam antes. Falta mais uma pergunta para a gente responder e entrar no texto que nós lemos. A primeira pergunta qual é? Qual foi o apelo de Josué? Vocês não podem deixar de adorar o Senhor. A segunda pergunta, a quem Josué faz o apelo? Ao todo o povo pela liderança. A terceira pergunta, por que Josué fez esse apelo? Porque faltava frouxidão da lei, idolatria, apostasia e falta de zelo pela herança conquistada. A última pergunta, quais as implicações se o apelo não fosse atendido? Se o apelo não fosse atendido, quais as implicações? 23:13. 23:13. A parte B. Já lemos a parte A. A parte B do versículo 13 do capítulo 23. Se vocês não atentarem para o meu apelo, olha o que Josué está dizendo no versículo 23. Vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos será por laço e rede, e açoite, e as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ou seja, se o apelo não fosse atendido, os inimigos da terra iriam pegar o próprio povo por laço. Ou seja, seriam subjugados, deixariam de ser filhos para serem escravos. Mais uma vez que o pastor Fred falou no texto aqui de Deuteronômio. Deuteronômio, não foi isso? Já pensou? Deixar de ser considerado como filho e desfrutar de coisa de filho para ser escravo. É isso que o Senhor está dizendo. Se vocês não atentarem para o apelo, vocês serão escravos. Implicações. Já lemos, vamos ler de novo a parte B. Se vocês não atentarem para o meu apelo, a ira do Senhor virá sobre vós. Já lemos. Está no versículo 16. Entendeu, irmão? Por que Josué está fazendo apelo aqui? O coração de Josué estava cheio de preocupação. E mais uma vez eu quero te dizer, cuidado para você não confundir repouso com acomodação. Cuidado para a sua vida espiritual não passar por um tempo de acomodação. Cuidado. Você não pode afrouxar na sua devoção. Você não pode deixar que a sua devoção seja colocada como segundo plano. Cuidado, meu irmão. Você não pode deixar que as influências desse mundo falem mais alto do que a devoção ao Senhor.
Você não pode deixar que os deuses desse mundo, que os deuses que nem sempre é de barro, é de prata, é de pedra, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa. Você não pode deixar que os deuses tomem o lugar de Deus na sua vida. Você não pode abandonar a fé. Você não pode cair no risco de abandonar a fé, de abandonar o Deus que fez tudo por você, faz tudo por você, e sobretudo um Deus que é Pai e que te resgatou em Cristo Jesus. Cuidado, você não pode deixar de zelar pelo aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu por herança? O que Deus te deu por herança? Quando você chegar a casa hoje, fechar a porta da sua casa, pegar a chave e pendurar em algum lugar, ou jogar em cima de uma mesa, começa a olhar para aquilo que você tem de mais valor dentro da sua casa. Vai no seu quarto, olha a sua cama. Se você é casado, veja quem dorme com você. Se você tem filho, sai do quarto onde você está e olha o quarto onde dormem os seus filhos. Você pode olhar para a sua TV, você pode olhar para a sua geladeira, você pode olhar para o seu guarda-roupa, você pode sair de sua casa e olhar para a garagem, você vê um carro que você tem. Mas a melhor herança que você tem é a sua família. Entendeu porque Josué estava fazendo apelo? Dito isso, o apelo de Josué foi para que o povo não deixasse de servir ao Senhor. Ele e a sua família não deixariam. Eu acho linda essa expressão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se ele estava falando ao povo, a referência é a sua casa, porque a sua casa era o primeiro lugar, era o seu primeiro ministério, era o primeiro lugar que teria que viver o que ele falou aqui. O quê? Ou seja, continuar servindo ao Senhor. Agora olha comigo, por favor, algumas coisas importantes que Josué está dizendo aqui. Ou seja, o que era para Josué os pilares de uma vida servindo ao Senhor. Eu quero dividir isso com você, para a gente caminhar para a segunda parte e depois a conclusão. Josué está dando aqui para nós, irmãos, 4 pilares. 4 pilares que sustentam uma vida de serviço ao Senhor. Quando você não faz uma casa, você não precisa de pilares que sustentam. Josué está dando aqui para nós 4 pilares, para nós continuarmos servindo ao Senhor. Nós quem? Eu e a minha casa. Você e a sua casa. Vamos a esses pilares. Primeiro pilar, para a gente continuar servindo ao Senhor. Primeiro pilar desse apelo de Josué é o pilar do temor. Diga comigo. O primeiro pilar, diga forte, irmão, o primeiro pilar de uma casa que serve ao Senhor é o temor. Está no texto. Temei ao Senhor. Eu gosto sempre de entender, de repetir, compartilhar com você, que temor não é ter medo de Deus. Temor é uma reverência. Temor dá uma ideia de completa reverência, um reconhecimento da grandeza incalculável de Deus e da nossa própria miserabilidade. Quando nós tememos ao Senhor, a gente presta reverência à sua grandeza incalculável e a gente entende a nossa completa miserabilidade. Aí, quando nós reverenciamos a grandeza infinita de Deus, na nossa completa miserabilidade, a gente vai passar a ter medo de pecar. Porque o temor nos leva a ter medo de pecar. E por que ter medo de pecar? Porque quando nós pecamos, nós entristecemos o Deus Todo-Poderoso, que é uma pessoa, que é o nosso Pai.
E é isso que Josué está dizendo para o povo: vocês têm que temer ao Senhor, porque vocês tiverem temor ao Senhor, vocês não vão pecar. Esse é o primeiro pilar de uma vida que serve ao Senhor: temor a Ele. E esse apelo Josué está fazendo para nós agora, meus irmãos. Tema ao Senhor e sirva ao Senhor e construa uma vida de serviço, de adoração ao Senhor com muito temor. A nossa geração, ela sabe muito sobre culto, sobre liturgia, sobre música, sobre luzes, mas ela sabe muito pouco sobre o que é uma vida de temor ao Senhor. Nós temos que, evidentemente, atentar para aquilo que é belo, para aquilo que é bonito, para aquilo que é excelente. Mas de nada valerá a gente tentar fazer o melhor para Deus, sem que primeiro não tenhamos temor a Ele. Porque até mesmo o melhor que nós oferecemos a Ele, nós oferecemos debaixo de muito temor. Porque até aquilo que a gente oferece para Ele é muito pouco diante da grandeza que Ele tem. Eu convido você a deixar o seu coração se encher de temor ao Senhor. Quando passarmos a temer a Deus, repito, vamos ter medo de pecar. E se nós não pecarmos, vamos agradar aquele que nós tememos. Amém? Segundo pilar de uma vida que serve ao Senhor, de uma casa que serve ao Senhor, diga comigo: integridade. Diga forte, irmão: integridade. Está escrito: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. O que é integridade? O nome já diz, é aquilo que é inteiro. Aquilo que é pleno, aquilo que é completo. Aí eu fiquei a pensar: como é que eu vou me dar inteiro para Deus se eu sou pecador? Como é que eu vou poder dar inteiramente meu coração para Deus, se é uma carne aqui dentro de mim que grita o tempo todo? A canção que nós cantamos aqui cedo: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu deveria fazer, não faço. Como é que eu vou me dar inteiramente? Como é que eu serei inteiro se eu sou limitado, se eu sou miserável, se eu sou pecador? Como que eu vou ser inteiro? Como que eu vou ser pleno? Que bom que nós vivemos no tempo da graça, porque no tempo da graça muita coisa se esclarece. De fato, meus irmãos, nós nunca poderemos ser inteiros, mas tem um que nos completa. Tem um que nos deixa inteiro. Tem um que nos deixa pleno. Esse um é Jesus Cristo. Esse um é Jesus. Por meio dele você pode ser inteiro. Por meio dele a sua adoração vai ser plena, vai ser inteira, vai ser completa. Por meio dele a sua oração vai ser inteira, vai ser completa. Por meio dele as suas atitudes, as suas falas, os seus sentimentos, a sua entrega vai ser plena e vai ser completa. Por isso que nós recebemos Jesus Cristo em nosso coração, porque no dia que Ele entrou no nosso coração, Ele colocou o Espírito Santo, Ele selou o Espírito Santo dentro de nós, e por isso que nós possamos ter hoje uma vida plena, completa. Por que o apóstolo Paulo vai dizer assim? Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque o Espírito Santo nos completa. Ele nos enche. Ele nos deixa pleno. Sem Jesus, eu e você sempre seremos 6, o número do homem. Mas com Jesus, seremos 7. Ou seja, viveremos em plenitude.
Pilar de uma vida em serviço e adoração ao Senhor: integridade. Pleno, completo, cheio. Amém? Terceiro pilar, diga comigo: fidelidade. Diga forte: fidelidade. Está escrito no texto. Olha o que Josué está dizendo: agora, pois, temei o Senhor, servir com integridade e com fidelidade. Evidentemente, fidelidade diz respeito a ser fiel. Presta atenção. O texto não fala de lealdade, fala de fidelidade. Mas qual a ideia de fidelidade? E qual a ideia de lealdade? Fidelidade diz respeito a quando você está presente, você está com a pessoa que você vai prestar ou vai dar a sua fidelidade, ou vai ser fiel. Lealdade é na ausência. A quem nós devemos ser fiéis? Acima de tudo, a Deus. Porque Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Nós somos fiéis, em primeiro lugar, a Ele, porque Ele é o nosso dono. É o nosso Senhor. E também somos leais. Muito embora nós não podemos fugir da presença de Deus, mas sempre tem aquela sensação de fazer alguma coisa e achar que está fazendo nas escondidas, mas Deus vê tudo. Fiéis, fidelidade. O que marcou o ministério de Jesus foi a sua fidelidade ao Pai, o tempo todo. Apocalipse vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O céu não é para os bons, o céu é para os fiéis. Vou repetir: o céu não é para os bons, o céu é para os fiéis, aqueles que vão até o fim, mantendo a sua vida em fidelidade ao Senhor. Terceiro pilar de uma vida que serve ao Senhor: fidelidade. Último pilar de uma vida que serve ao Senhor, diga comigo: santidade. Diga forte: santidade. Está escrito no texto que Josué vai dizer: com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. Sabe o que Josué está dizendo? Faz uma limpa. Vai na casa de vocês e faz lá uma limpa. Tira tudo que é sujo. Tem Deus lá, tira tudo. Tem ídolo lá, arranca. Por quê? Porque vocês são separados. Vocês são separados. Eu sou o único Deus de vocês, e vocês é a minha nação peculiar, separada. E uma nação santa, separada, não pode ter outro Deus. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver conosco, com a igreja? Se tem alguma coisa na nossa vida que tira o lugar de Deus, é um ídolo. Isso mancha, isso suja a nossa santidade. Tem que sair. Sabe esses deuses as quais Josué está dizendo? São deuses dos povos da além do Eufrates. E existiram na terra de Canaã esses 7 povos: os Zeus, Ferezeus, Eteus, Jebuseus. Sabe o que é interessante? Depois você faz uma pesquisa. Esses povos, cada um deles tinha uma característica peculiar. Vou dar um exemplo para vocês. Os filhos de Et, os Eteus, eles eram sujos. Eles causavam sujeira, eles habitavam na lama. E eles faziam sacrifícios de crianças. Isso representa, no nosso tempo, o quê? Sujeira, sacrifício de criança. O que é isso? Por
que você acha que existe pedofilia? Por que você acha que existe sacrifício oculto de crianças? Da onde vem isso? Isso é coisa demoníaca. São demônios que atuavam e que atuam os filhos de Et. O que Josué está dizendo? Se tem alguma coisa dos filhos de Et na casa de vocês, tira, arranca. Isso está manchando a santidade de vocês. Porque se vocês não tirarem, eles matarão vocês. Por que Deus mandou eliminar esses povos? Porque eles representavam um perigo para Israel. Tem coisa que é perigo na nossa casa, é perigo dentro da gente. A gente sabe que existe e a gente não tira, a gente não elimina, a gente não faz uma limpeza. Santidade é quando o nosso coração está completamente rendido a Deus. Santidade é quando a nossa vida tem uma identidade com Jesus Cristo. E uma identidade com Jesus Cristo é uma vida santa. Santidade é ser parecido com Jesus. E quem é parecido com Jesus, a sua vida é limpa, o coração é limpo. E quando aparece sujeira, tem que pedir para o sangue de Jesus Cristo purificar. Amém, gente? Se você continuar no texto, você vai ver que o povo vai fazer uma aliança. Essa aqui é a 6ª aliança da Bíblia. Aliança conhecida como aliança palestínica. Depois dessa aliança só tem a aliança de Davi e por último a aliança de Jesus, a nova aliança. Essa é a 6ª. Aliança da Palestina. O povo vai fazer uma aliança com Josué. Ou seja, o povo parece que atendeu o apelo de Josué. Sim, Josué, nós vamos temer ao Senhor, nós vamos ter uma integridade, nós vamos ter fidelidade, seremos fiéis à palavra, seremos fiéis ao Senhor, nós vamos ter uma vida santa. O povo parece que faz uma aliança e atende o apelo, o pedido de Josué. Só que essa geração tem um problema. E agora eu quero que você redobre a sua atenção, você que é pai, você que é mãe. Essa geração, ela tem um problema. Qual o problema dessa geração? Lá no livro de Juízes vai explicar 2 problemas dessa geração. Ela de fato atende o apelo de Josué. Essa geração aqui vai atender o pedido de Josué. Ou seja, eles vão continuar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Josué escreve em uma pedra o testemunho, está no versículo 26 a 28. E o versículo 28 termina dizendo assim: então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Só que essa geração, ela teve 2 problemas. Qual o primeiro problema dessa geração? Ela não expulsou completamente os inimigos. Deus expulsou os povos, mas alguns Deus deixou para Israel expulsar. Presta atenção nisso. Era para eles expulsarem. Tem coisa que Deus faz, tem coisa que Deus deixa para você fazer. Essa geração não expulsou completamente os inimigos. Está lá no livro de Juízes, capítulo 1. Você vai ver isso. Capítulo 1, 2 e 3. É o pano de fundo desse momento aqui que nós estamos falando para terminar. Segundo problema dessa geração aqui, talvez esteja o maior problema. Essa geração não ensinou seus filhos o que era servir ao Senhor. De fato, essa geração atendeu o apelo de Josué. Josué fez o apelo, eles vieram à frente num culto. Sim, Josué, nós vamos temer ao Senhor, nós vamos ter uma vida de integridade, nós vamos ter uma vida de fidelidade, nós vamos ter uma vida santa, nós vamos servir ao Senhor com esses pilares. Só que esses pais que estão aqui, eles não chamaram seus filhos para perto e disseram assim: você sabe o que significa servir ao Senhor? Você sabe, meu filho, o que significa ter uma vida íntegra, pagar o preço por um Deus que nos tirou do Egito?
Essas são as duas falhas dessa geração. Aí você vai ler depois o livro de Juízes. A próxima geração, depois dessa que fez uma aliança, que atendeu o apelo de Josué, essa próxima geração não ouviu falar sobre servir ao Senhor. A de Josué, a que fez aliança, ela não passou na prática da vida o que era servir ao Senhor. Essa geração, a segunda geração, ela ouviu falar, mas não conhecia. Essa que ouviu falar e não conheceu, também não repassou. Aí vem uma terceira geração. O que acontece com essa terceira geração? Essa terceira geração dá brecha, legalidade e concessões aos povos que não foram expulsos da primeira geração. Deu para entender? Ou está confuso? A geração que aceita o apelo de Josué até louvou o Senhor, adorou o Senhor, serviu ao Senhor, mas não chamaram para perto os filhos. Vamos viver comigo na prática? Vamos servir ao Senhor? A segunda geração até ouviu falar, mas não passou para a terceira geração. A terceira geração, por não conhecer e não ouvir falar, ela abre brecha, legalidade e concessão. Aí vem o livro de Juízes. Por isso que nasceu o livro de Juízes. O que é o livro de Juízes? O livro de Juízes é consequência de uma geração que atendeu o apelo, mas não passou para os filhos. O livro de Juízes é considerado como uma gangorra. O povo está lá em cima, o povo está embaixo. O povo está em cima, o povo está embaixo. Quando é que o povo está em cima? O povo está em cima quando ele é subjugado pelos inimigos, laço. O texto do versículo, capítulo 23 de Josué tinha dito isso. Serão por laço. Aí eles começam a buscar o Senhor, a orar o Senhor levanta o juiz vem, subjuga o inimigo. Aí o povo que está no alto, aí uma vez que o povo está no alto, ele esquece de Deus. Aí o povo desce porque o inimigo vem, subjuga mais uma vez. Aí Deus levanta outro juiz porque o povo está orando. Aí vai essa gangorra o tempo todo. Eu quero terminar dizendo para você que a gente não pode ficar apenas no apelo. Nós não podemos ficar apenas no apelo. A gente tem que sair do apelo e viver na prática o que a gente ouviu. Muitas vezes a gente vem para aqui para o altar, e eu valorizo muito o altar. Olha mais uma vez o texto que o pastor Fred leu. Ninguém aparece diante de mim com mãos vazias. Se não for mão, tem que ser coração. Alguma coisa tem que apresentar para Deus. É culto. Muitas vezes a gente vem aqui, nós fazemos o apelo e você vem. E louvado seja o Senhor quando você vem para o altar, trazendo alguma coisa. Só que a prática da nossa vida não é aqui. Os embates não são aqui. As lutas não são aqui. Porque aqui a gente serve, a gente adora, a gente sente a presença. A batalha, meu irmão, é lá. É lá. Hoje são lá as batalhas. E às vezes o inimigo está dentro da sua casa, da minha casa. Pastor, como que eu vou além do apelo? Porque a palavra de Deus, quando ela é lida, exposta para nós, e ela está fazendo um apelo a nós, é para a gente obedecer. Mas como que eu vou além do apelo? Eu vou além do apelo quando eu transformo a palavra em prática.
palavra de Deus, ela é completa quando os filhos de Deus a colocam em prática. Vou repetir. A palavra de Deus é completa quando os filhos de Deus a colocam em prática. Você entendeu? Eu quero convidar você a ir além do apelo. E ir além do apelo é colocar em prática o que Deus está te chamando para você fazer ou para você viver. É para colocar em prática. Aí nós vamos evitar essa gangorra espiritual que essa geração sofre. Tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo. Essa dicotomia essa dubiedade. Como é que é a pessoa que tem uma hora está em cima e embaixo, tem outro nome, como é que é? Bipolaridade, obrigado. Essa bipolaridade espiritual. Por que essa bipolaridade espiritual? Porque está faltando a palavra de Deus ser vivido na prática. Eu estou bem quando eu tenho tudo. Estou mal quando não tenho o que eu quero. Deus não é objeto. Deus é Senhor. E quem está na presença dEle, quem serve a Ele de verdade, não vive bipolaridade espiritual. Porque na verdade, a nossa vida financeira pode estar lá embaixo, mas a minha vida com Ele está no alto. E quando a minha vida com Ele, da minha família está lá no alto, Ele vem da minha vida financeira e levanta. A minha saúde pode estar lá embaixo, mas quando eu estou na presença dEle, servindo a Ele, Ele vem e me cura e me levanta. As coisas concernentes à carne, a esta vida, podem estar lá embaixo, mas quando eu estou na presença do Senhor, servindo a Ele de todo o meu coração, debaixo de temor, de fidelidade, honrando o seu nome, sendo santo, meu irmão, em momento nenhum eu vou lá para baixo. Eu só vou lá para baixo quando eu dobro os meus joelhos e eu adoro a Ele. Quando nós dobramos o nosso joelho e adoramos a Ele de todo o nosso coração. Quando a gente coloca isso em prática, não tem gangorra espiritual. Posso ouvir um amém? Vamos além do apelo? Pastor, o que é ir além do apelo? É colocar debaixo das nossas asas, sobre a palavra de Deus, a nossa casa. Por isso que Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero convidar você a ir além do apelo de Josué. Eu quero convidar você nessa noite, meu irmão, você que está aqui com a sua família, sai do seu lugar, abraça sua família agora, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que sai do seu lugar agora, fique com a sua família. Eu estou sozinho aqui hoje, por circunstâncias naturais, né? Mas eu vou adotar alguém ou alguém vai me adotar. Eu vou adotar alguém. Eu quero que você vá além do apelo de Josué hoje. Eu quero que você elimine no nome de Jesus esse Deus estranho chamado bipolaridade espiritual, essa gangorra. O inimigo não vai criar laço sobre a sua casa, não vai estabelecer laço, você não vai ser subjugado, você não vai ter uma vida de escravo. Você é filho de Deus e a sua casa serve ao Senhor. Se não está servindo, você vai orar para servir. Amém, amados? Fique em pé. Procure a sua família agora em nome de Jesus. Qual vai ser a sua oração? A sua oração vai ser muito simples. A sua oração vai ser baseada em duas coisas. Primeiro, Senhor, eu consagro a minha família para te servir. E segundo, Senhor, eu peço ao Senhor que na minha casa, na minha família, não falte a tua presença. Senhor, a minha família, ela vai servir o Senhor. Senhor, na minha casa, por favor, não falte a tua presença. Ore por sua casa.
Ore por sua família em nome de Jesus, querido. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Oh, Senhor. Oh, Deus Santo que está aqui. Oh, Deus Santo. Oh, Senhor. Deus da família. Louvado seja o teu nome, Deus. Oh, Deus Santo. Oh, Pai eterno. Oh, Senhor. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ore, irmão, ore, querido. Consagre a sua casa, consagre a sua casa, consagre os seus filhos. Peça ao Senhor para a sua presença vir com glória, com graça na sua casa. Aleluias. Aleluia. Continue orando, irmão, continue orando. Continue falando com o Senhor. Ore por sua família. Ore por sua casa, ore, ore. Oh, Senhor. Oh, Deus. Aleluias. Continue orando, irmão. Continue falando com o Senhor. Consagre a sua casa. Ore pelos seus filhos. Os que estão afastados, ore por eles. Os que não se converteram, ore por eles. Filho, ore pelo seu pai. Ore por sua mãe. Ore, ore. Creia, coloque fé agora que a sua casa servirá completamente ao Senhor. Ore. Aleluias. Aleluia, Senhor. Toda minha força e entendimento quero dedicar. Aleluias. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós temos uma aliança contigo. E a aliança que temos é a aliança da cruz do Calvário. Nós fizemos uma aliança na cruz. Uma aliança de pertencer somente ao Senhor. Somos tua casa. Somos a tua habitação. Teu Espírito habita em nós. Senhor, eu oro agora por cada família que se encontra aqui presente na tua casa. Senhor, eu oro para que outra coisa não seja senão uma casa que te serve. Meu Deus, que os nossos filhos
Encontre seus ministérios na sua casa. Que os nossos filhos te sirvam. Que os nossos filhos, a partir do nosso exemplo, nunca deixem de te servir. Nós não viveremos um tempo de gangorra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a ter uma vida constante na Tua presença. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida constante na Tua presença. Te adorando, te servindo de todo o nosso coração. Eu oro, Deus, por esse pai e por essa mãe que está aqui hoje. Eu oro para que nada falte a esta casa. Sobretudo que não falte a Tua presença. Eu oro, Deus, para que os corações sejam completamente rendidos e dobrados ao Senhor. E se houver algum Deus estranho, que ainda hoje seja jogado fora em nome de Jesus. Que ainda hoje essa casa seja santificada ao Senhor. Oh Deus, eu oro por nossa igreja, Senhor. Carinhosamente eu quero chamar, dizer nossa, porque a igreja é tua, não é nossa. Mas eu oro para que esta igreja seja forte, seja unida, a partir de famílias que te sirvam, Senhor. E agora, no nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor sopre um vento de graça em cada casa dos teus filhos que estão aqui. Sopra, Senhor, um vento de graça, que os teus filhos, ao chegarem em suas casas, eles sintam a tua presença dentro dela. Eles sintam, Senhor, a tua santa presença dentro das suas casas. E que de igual modo, Senhor, por favor, sintamos a tua presença nesta casa. Que o mesmo vento que eu te peço para soprar na casa dos meus irmãos agora, seja o mesmo vento da tua graça que sopre em cada celebração, em cada culto, Deus, trazendo-nos como família de maneira alegre, festiva a tua casa. Eu oro, Senhor, eu oro para que de verdade, Senhor, nossas casas, nossas famílias sirvam ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus Cristo. Vamos adorar?